Olá pessoal, esse é mais um vídeo meu aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o capitalismo. Eu até já falei, já fiz um vídeo com esse tema, mas ele é bem antigo e eu tenho algumas coisas aqui a acrescentar, então eu vou fazê-lo de novo. Seria o mesmo tema do vídeo anterior, que eu fiz há uns 2 ou 3 anos, mas agora eu tenho mais coisas a agregar. Que é quando o capitalismo se iniciou. Oficialmente, o capitalismo iniciou com o fim do feudalismo lá no século XV. O feudalismo iniciou por volta do século V, foi até o século XV. Com isso, com a queda dele, surgiu o capitalismo. Segundo os autores, é quase consenso, já estamos na terceira fase do capitalismo. Sobre isso eu vou falar num outro vídeo, para esse não ficar muito extenso. Aqui eu quero dar a minha versão, e alguém pode perguntar assim, quem é você para dar alguma versão? Bom, um qualquer, mas eu vou dar a minha versão, você tem o direito de discordar. Claro, apontar os erros. Eu gosto disso, que aponte os meus erros. Então vamos lá. Para mim, as condições do capitalismo já estavam dadas há muito antes do fim do feudalismo, da era feudal. Porque o que se caracteriza mesmo o capitalismo? Assim, a base, a estrutura. Propriedade privada dos meios de produção, né? Quem defende o comunismo, que é o que se opõe ao capitalismo, defende justamente a coletivização, né, dos meios de produção. Então, propriedade privada dos meios de produção, obtenção de lucro, e com isso quem tem mais lucro, digamos assim, quem acumula mais, entre aspas, tem mais poder, né? Então vamos lá. No início da agricultura, ali, quando o ser humano deixou de ser nômade, por volta de 10 a 12 mil anos atrás, isso não aconteceu de uma forma global, teve lugar que aconteceu antes, para vir depois para outros. Nesse momento, você já começou ali a ter uma ideia de propriedade privada. Por exemplo, aquela área cultivável por alguém, ela tinha que ser considerada ali uma propriedade privada, porque senão eu cultivava, qualquer um poderia colher na minha lavoura, obviamente. Para evitar isso, teria que ter propriedade privada, ok? Da terra. Até então, aquele momento, a terra era o principal meio de produção, mas não somente. Porque você teria que ter também os instrumentos ali, os instrumentos rudimentares, mas teria que ter. Como que você cultiva a terra só com as mãos? Né? Complicado. Então, esses utensílios também eram propriedade privada. Assim como os animais que começaram a ser domesticados para auxiliar no cultivo da terra, esses animais também eram propriedade privada. Assim como se domesticou os animais, ou seja, passou a criar em cativeiro os animais para o consumo da própria carne. Esse seria, no caso, a agropecuária, a agroindústria moderna hoje. Mas lá atrás, isso começou muito antes. Muito antes. Então, já era ali as bases, né, as principais bases do capitalismo. Não tinha o capital, obviamente, não tinha o dinheiro, mas tinha o alimento, a comida. Então, quem conseguia colher mais, acumulava, como acumulamos hoje. Hoje acumulamos o dinheiro, né? Colocamos no banco, faz-se aplicação na bolsa, etc. Naquele tempo lá se acumulava alimentos, mantimentos. E quem acumulava, digamos, tinha mais poder. Por quê? Porque ele poderia trocar esse alimento em troca de mão de obra. Com isso, ele podia ampliar ainda mais a sua lavoura e podia crescer, que é exatamente o que acontece hoje com as empresas. Dada essa condição, eu diria que o capitalismo já iniciou
lá 10, 12 mil anos atrás, quando iniciou a agricultura, quando deixamos, né, nós seres humanos, deixamos de ser nômades. E alguém poderá dizer, não, essa condição ela não é válida porque isso não é capitalismo, porque ninguém comprava terra e tal. O feudalismo não pode ser considerado um capitalismo, porque era o rei que doava a terra. Não havia possibilidade de mudança de classe social, por exemplo, no feudalismo. Sim, mas antes talvez até fosse possível lá no Império Romano, né? Antes disso já tinha dado essas condições. A dificuldade de mudar de classe ela sempre existiu, né? Aliás, ela existe até hoje, né? Vamos ser sinceros. Mas ela foi muito rígida mesmo ali no feudalismo. Mas era possível alguém mudar de classe até antes do feudalismo, né? Para baixo, então, muito mais fácil ainda, né, gente? Como é exatamente hoje, né? Porque hoje é muito mais fácil alguém que é rico cair, ficar pobre, do que alguém subir. Ah, existem as duas possibilidades e tem casos concretos e não muito raros de que isso aconteça hoje, né? Lá era muito mais difícil, né? No feudalismo era impossível mesmo. Mas isso não significa que aquilo não era um capitalismo, porque o sistema ali ele já tinha todas as características do capitalismo, que era o lucro, né? Que era a obtenção do lucro, que era a produção ali, etc. e tal. Então, a forma de trabalho, ou seja, no feudalismo, os servos eles vendiam na sua mão de obra apenas em troca da comida. É verdade isso, e da moradia e aquela coisa toda. Há um número grande de pessoas ainda hoje que vendem seu trabalho quase que só para isso, né? Por isso eu acredito que essas condições estão fundadas. É claro que aí vai se evoluindo. Então, como é considerado oficialmente que hoje estamos na terceira fase, né, do capitalismo, talvez se tivéssemos dado essa ideia, né, minha, talvez tivesse na 10ª, na 20ª, na 50ª, na 100ª, né? Então ali você vai tendo evoluções. E claro, no próximo vídeo eu quero falar sobre como essa evolução do capitalismo ela trouxe conforto, bem-estar social para o maior número de pessoas possível, como nunca aconteceu na história da humanidade. Ou seja, o capitalismo moderno, esse capitalismo que é considerado oficialmente o capitalismo, porque antes os autores não admitem que seja capitalismo, né? Esse capitalismo, sim, ele trouxe o maior benefício para a população. Eu vou evidenciar isso no próximo vídeo. Esse aqui, resumindo, o intuito dele era tentar evidenciar, eu não sei se consegui, mas pelo menos eu mostrei que muito antes daquilo que é oficial, as pré-condições para o capitalismo já estavam dadas lá no início da agricultura, quando deixamos de ser nômade. Pessoal, pedi para vocês se inscreverem no canal, ativem as notificações, dê um like no vídeo. E olha, se você gostou desse vídeo, passe para um amigo, indique, peça para ele também, se inscrever, né? Vamos mostrar isso aí e vamos debater esse tema aí. E o que você acha? Você concorda comigo? Discorda? Por que que não podemos chamar isso de capitalismo arcaico ou mesmo um pré-capitalismo? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.